e entender que é um tratamento longo, porque é uma É uma mudança do mudança. estilo de vida, gente. Vamos parar com essas coisas E de outra achar que o negócio é de 3 meses, hein, pelo amor de Deus, ninguém é mais criança. e acho que outra a gente está falando aqui muito voltado para a saúde da mulher, né, que é a sua Uhum, área, e acho que outra patologia que tem se tornado uma epidemia e que acomete em mais de 60% as mulheres, e o Brasil, infelizmente, é um país também com recorde dessa patologia, é a obesidade. uhum. Então a mulherada precisa O Brasil, entender e se cuidar. você sabe mais... Se não me engano, é o quarto país no mundo em Uhum, obesidade. uhum. Nós temos uma estimativa aí de É bastante. 2030 de 30% da população estar obesa. Não é acima do peso, não, é obesa, 30%. Uhum, Então, já é um problema de saúde pública uhum. com tendência a pior. Pode começar? Ora, Oi, oi, oi! olá, bom dia. Vamos começar mais um podcast. Hoje a gente vai falar coisas muito interessantes para vocês. Quem nos acompanha também vale a pena falar que a gente começou no YouTube, né? Então, no YouTube aparece o vídeo como um todo, inteiro. Então, quem gosta de escutar no carro, acompanha aqui no podcast. Quem gosta de assistir na TV, tem a íntegra no YouTube com o mesmo nome do podcast, que chama Cá Entre Nós. Então, hoje a gente vai falar coisas muito interessantes, mais uma vez, trazendo o que tem de novo e o que mudou, principalmente nos 5 anos para cá. E aí eu escolhi uma pessoa bem aleatória para conversar com a gente. Má, se apresenta, fala um pouquinho da sua história, do que você, da sua formação, Aham, do que você fez também, toda a trajetória das clínicas, sim. as coordenações, né? E até aqui, onde você está, né? Como você hoje se apresenta para o pessoal te conhecer. Bom, bom dia. Sou Marcos Costa, ortopedista. Esse ano eu faço 25 anos de formado e estou indo para 20 anos de ortopedia, né? Desde o meu começo como ortopedista, a gente sempre trabalhou com terceirização e com coordenação de serviços de ortopedia aqui na cidade e alguns na região. Eh, Depois eu foquei muito no consultório próprio, tive 4 clínicas com outros sócios, me desfiz de todas essas sociedades e hoje estamos eu e você aqui, né, que é Uhum. uma sociedade que mistura negócio, casamento, enfim. Estou muito feliz, eu acho que foi uma evolução muito grande essa vinda para cá, e eu pude me dedicar a algumas outras facetas da medicina e da minha especialidade que eu deixei parado há um tempo atrás. De 3 anos para cá, voltei a coordenar serviços de ortopedia, então hoje a gente tem uma equipe e coordena 3 hospitais na região. Eh, São serviços que dão um pouquinho de trabalho, mas o meu foco principal é o consultório, né, o meu foco principal é o consultório. Eh, Venho estudando outras áreas da ortopedia, né, a gente vê essa mudança, que a medicina no geral tem tido, cada um na sua área, mas a gente vê uma mudança. A gente vê que a medicina está buscando mais a saúde, não a doença. Então a gente buscava muito tratar as enfermidades. Hoje a gente trabalha muito prevenção de doença, promoção de saúde, e a ortopedia não é diferente. Apesar da fama de burcutus, né? A gente tem ido atrás disso também. Então, nos últimos anos, tenho estudado muito, feito muito curso, com a parte de nutrologia do esporte, medicina do esporte, parte de saber lidar e aprender a lidar com a questão hormonal dentro da minha especialidade, né? E a gente vê que é muito importante, a gente vê como o médico tem preconceito e não sabe mexer com essas questões. Eh, então é isso, acho que é basicamente É, isso, né? e bem que você falou, né? Essa história do preconceito e não sabe mexer. Eu acho que às vezes o assustador, a gente percebe muito que vem.
fomos, né, enfim, tivemos na nossa formação e a gente escutou muito falar de um certo terrorismo dessa questão hormonal, né? Eh, Porque também acredito que não se como que você faz esses ajustes, para que isso é importante, qual que é a ideia do funcionamento celular, aonde tem o papel disso tudo, onde é formado, o que que falta, o que que precisa, preparar o terreno biológico para que a gente tenha uma boa ação hormonal, para que e o que que isso impacta nessa história da longevidade. Lembrando que longevidade não é você viver mais, é você viver o tempo que você tem para viver com extrema qualidade, sem depender de ninguém, né? Para fazer suas atividades básicas. Eh, e acho que ainda tem um pouco, né, desse Ctrl+C, Ctrl+V, assim, de pessoas que, enfim, que ainda trazem esse certo terrorismo e procuraram não entender esses novos conceitos de um tempo para cá, que estão muito bem estabelecidos e respaldados cientificamente também, né? Então é muito importante que a gente entenda. E o que é interessante que eu acho desse podcast é trazer assim especialidades tão diferentes, né? Ortopedia e ginecologia. Quando a gente começou o consultório aqui, eu falava até para montar assim o logo, falava gente, não tem nada a ver, né? O nicho de população, de público, de doente, a doença que ele faz e o que eu faço. E hoje a gente vai entender aqui como a gente integra tudo e como é importante. Então, obviamente, a gente vai falar um pouco mais em saúde da mulher, os impactos do que ele faz dentro da saúde da mulher. E, basicamente, a gente vai ter dois pilares, né? Um que é a medicina do esporte e nutrologia do esporte, o outro que é o trabalho de hipertrofia, ganho de massa e perda de massa gorda. No que isso é importante dentro das doenças, dentro dos conceitos de uma mulher real, né? Claro que a gente tem mulheres que têm desempenho esportivo e ele faz isso muito bem e é válido, mas a gente vai focar aqui dentro das mulheres reais, aquela mulher, por exemplo, que é sedentária e que precisa fazer atividade física, como, né, porque quando também a gente estava conversando sobre isso, esse conceito de medicina do esporte, né, quando eu falo, olha, procura um médico do esporte, a pessoa já acha que ela vai ter que ser triatleta, né? Exatamente. E na verdade não é muito isso, né? Fala um pouquinho disso, Mara. A gente tem como que entra essa questão do esporte dentro da saúde, da promoção da saúde? Tá. Realmente as pessoas têm essa visão, né? A Uhum, medicina do esporte associada à alta performance. E não uhum, é. Cada vez mais a gente tem visto, tá na mídia, tá escancarado para todo mundo como a promoção do esporte traz saúde, né? uhum, Eh, e a gente vê a atividade física, o esporte em si, como ele trabalha na melhora da saúde, na melhora da qualidade de vida, na longevidade com qualidade, que foi o que você falou, né? Eu uhum, acho que a medicina, durante toda a sua existência, se preocupou muito com a longevidade. Vamos viver mais, vamos viver mais. E a gente está num momento que as pessoas têm vivido mais, mas nem sempre com qualidade. Há camadas. Então, ela tem saúde de um certo ponto de vista, mas ela não tem força para levantar e passear. uhum, Ela está aposentada, ela está com a vida, às vezes, financeiramente resolvida, mas ela não tem disposição para ir num shopping, no mercado, num uhum. parque com os netos, né? Então, a atividade física está extremamente relacionada a isso e também à prevenção de algumas patologias, né? Eh, a gente. A gente tinha muita ideia, né, que o Aham, músculo, quando a gente aprendia na faculdade, né, é, a musculatura ela tem a ver com o quê? Estruturação do esqueleto, né, estruturação deixar das de pé. articulações, É, deixar de é. pé. E na verdade o músculo tem muitas funções, né, produção Ele faz parte do hormonal, metabolismo, né? é, O metabolismo envolve a musculatura, é, né? Se você tem uma perda muscular acentuada, né, por determinada doença aguda, você pode ter falência renal, por uhum, exemplo, né? uhum, Você tem os pacientes que acabam desenvolvendo comorbidades, como diabetes, obesidade, por não conseguir ou por não fazer as atividades que precisam ser feitas, né? uhum, uhum, Então está relacionado à saúde como um todo. Então, cuidar do seu esqueleto, cuidar da sua parte músculo-esquelética é tão importante quanto cuidar do coração, cuidar
do rim, cuidar do fígado, De né? intestino. Do intestino, que é tão É. importante, se fala tanto hoje, né? E a gente tem, então, produção hormonal, né, dentro de parte muscular. A gente Sim, tem aumento de receptor de insulina, que eu sempre falo muito, sim. né? Então, quando eu tenho aumento de massa, eu melhoro a glicemia, né, do paciente. Diminui a Essa inflamação do corpo como um todo, diminui né? a inflamação do corpo. E a gente fala muito disso, né? Eu vi um meme muito interessante que falava assim: você quer ter uma boa saúde? O segredo é faça seu banco de músculos Sim. a partir de uma idade que a gente sabe que começa a ter uma perda da questão muscular. Então, eu explico sempre assim: você tem o mesmo diâmetro ali da sua coxa, mas essa proporção músculo-gordura, ela é completamente diferente, que a gente acaba visualizando isso em alguns exames, né? Sim. Bioimpedância, tipômetro, enfim, tem alguns marcadores que vão mostrar. E essa desproporção, ela acaba sendo muito ruim na questão hormonal, na questão bioquímica, né? Como eu falei, glicemia, colesteróis, enfim, tudo isso envolvido. Para fazer isso acontecer, assim, dentro da prática, acaba sendo interessante esse casamento médico do esporte, nutricionista e educador físico, Muito importante. ou fisioterapeuta, Muito né? importante o físio. Como tudo hoje, né, a gente caminha para um atendimento multidisciplinar, né? O conhecimento é muito vasto, é muito amplo e você não tem condição de, lógico, você precisa saber os conceitos básicos da do educador físico, da nutrição, os macronutrientes, a proporção deles, quando você vai ter uma atividade de endurance, ou você vai para uma competição, ou você está com sarcopenia, quer dizer, você tem que ter um entendimento, mas quem vai fazer a dieta é um nutricionista, mas a gente precisa ter um laço estreito entre Uhum, eles, né? uhum, E eu gosto muito disso, é uma coisa que é muito prazerosa, por exemplo, pegar o telefone, espera aqui que eu vou falar com o seu personal, uhum. ligar para ele e a gente conversar como que deve ser feito o treino. Determinado Existe diferença, então, de treino. Existe tem diferença e a diferença. gente se fundamenta o quê? Na questão da composição Composição, corpórea ou patologia, metabolismo. os dois. Uhum, E alguma patologia ortopédica, né? Então, é, é muito comum mulher com condromalácia, patelofemoral, que é uma dor anterior no joelho, né? Você tem que ajustar o treino, senão ela não consegue treinar. Ela vai ter mais, se ela treinar errado, ela vai ter mais dor. e esse ajuste é do médico do esporte ou É, ou do educador físico? é nosso E pro aí educador passado para o físico, mas o educador educador físico. físico também tem uma noção. Uhum, Ele não tem a noção de fazer um diagnóstico, né? Ou uhum, de que grau da patologia tem. Mas a partir do momento que a gente fala para o educador físico bem formado, ó, tem uma condromalácia patelar, ele, opa, peraí, esse exercício aqui não dá, esse agachamento tem que ser feito dessa maneira, deixa eu fazer junto o agachamento, porque se ela der uma roubadinha aqui, que às vezes a gente uhum. até aceita uma outra roubadinha, mas aqui vai ser prejudicial para ela. Então, existe esse ajuste fino entre as especialidades. O fisioterapeuta também é muito Uhum. importante, E né? a gente entende essa história dos tipos, né? Então, que nem a gente fala lá da isometria ou Aham. do fazer sem ser isometria, e os tipos também de exercício físico, por exemplo, você fazer quatro vezes por semana musculação, uma vez o Ah, aeróbico, ou então aquela história do bisete, sim. isso tudo tem que contar. A periodização do treino, ela é fundamental para se ter resultado. Uhum, O cara que só vai lá, pega o peso e treina e acha que está treinando, ele não vai ter resultado, uhum, tá? Ou não vai ter o resultado que se espera pelo tempo que ele treina ou pelo que ele se dedica. Então, a periodização do treino é fundamental no resultado, uhum. tá? E, E e isso é uma falha que muita gente, né, não dá valor. Ele acha que eu vou lá na esteira 30 minutos. Beleza, você fez o seu aeróbico, você cuidou da sua parte metabólica, mas você não teve resultado musculoesquelético. uhum. Ponto final. Então, é importante o educador físico e seguir a planilha. Uhum. A ideia também é isso, né, gente? A gente, mais uma vez, está falando para pessoas Sim. que são pessoas reais, tá? Então, porque a gente começa a falar muito dessa história, desses nomes difíceis para vocês, mas isso tudo é aplicado no seu metabolismo. A gente acaba colocando isso para vocês entenderem o quanto que os estudos mudaram, o quanto que a gente tem de informação, e isso tudo tem que ser aplicado para que vocês possam ter resultado. Porque o que, que a gente entende muito? A pessoa vem aqui, eu tô cansada, eu não consigo
resposta na minha academia, mas eu faço 4 vezes por semana, eu faço 5 vezes por semana. Eu falo, então, será que todo esse cuidado está sendo dado? E aquilo acaba causando uma frustração e a pessoa acaba regredindo até, porque ela fala, para mim não funciona, para você funciona, só que talvez a gente tenha que ter ajustes já estudados e que mudaram, que são diferentes de 5 anos atrás, né? Que nem a gente estava conversando que você falou, a gente acreditava antigamente, né? Você fez lá atrás, né? Medicina do esporte há um Fiz há tempão, uns 12 anos atrás, e né? O agora Matheus era pequenininho, né? é, E sentiu essa eu necessidade senti a de necessidade de refazer. refazer, estou fazendo de novo a pós-graduação, tanto em medicina do esporte quanto em nutrologia do esporte, porque eu senti que muita Mudou. coisa mudou. Muita coisa Aí mudou. você falou E uma coisa realmente mudou. básica, né? É, o Tipo, básico é igual, acreditava-se, né? mas acreditava-se que o cardio era emagrecedor, É, e hoje a gente vê que não, não. que na O verdade, treinamento de força resistido, ele é muito mais emagrecedor. Na verdade, no processo de emagrecimento, lógico que o cardio é importante, tudo é atividade, tudo queima uhum, caloria, né? uhum, Mas a gente prioriza muito fazer o cardio para que você tenha uma condição cardiovascular de conseguir fazer da atividade de força força. resistida É. de uma maneira mais adequada, entendeu? É um conceito bem Eu mesma diferente, sinto né? muito isso. Eu falo, eu sinto que o músculo vai, mas eu sinto que eu tô cansada. Então Isso. precisa do cardio para que, você fala, eu conseguiria fazer mais uma série e mais peso, mas eu tô cansada, o coração começa a É, acelerar eu falo muito para e os tal. pacientes, você fez treino de perna, você tem que sair exausto, que nem se tivesse corrido 10, 15 quilômetros, tem que sair exausto de um dia de treino de É. perna. Esse foi um treino efetivo, né? Uhum, uhum. Senão você passiona. Eu falo para, né, os pacientes, ir na academia é muito diferente de treinar, né? É. É muito diferente. Você tem que ir lá, periodizou o treino com o seu educador físico, com o seu personal, seja lá com quem for, é treino 4 vezes na semana de 30 minutos, então aqueles 30 minutos foca, Uhum, desliga e faz. Ah, eu consigo em 5, eu consigo em 3, não importa. uhum, Faça, mas enquanto fizer de uma maneira efetiva e aquilo que foi programado, uhum, com disciplina. uhum, Nem todo mundo está todo dia a fim de ir na academia, né, cara? uhum. Né? É. Muitos dias Sim. você não está também, Não. mas faz parte. É É. que nem acordar e vir trabalhar. Não é todo dia que você está E disposto, eu mas acho a que gente para vai. nós mulheres também, a gente tem uma questão hormonal que desfavorece, né? Eu percebo muito assim, quando está mais próximo da fase pré-menstrual, a gente fica Sim. mais cansado, o rendimento é diferente, o pós-menstrual, a depender da fase menstrual. Então, a mulher tem, além disso, alguns fatores fisiológicos, né, que fazem com que a gente, infelizmente, oscile, né, Sim. no desempenho, na vontade, enfim. Mas vamos brigando, né, o máximo Mas que dá. tudo influencia, né, cara? É, Então, assim, importante é você sempre dar seu máximo dentro do possível. uhum. Mas a gente sabe E que não usar desculpas, né, fase de assim. estresse piora É, rendimento, noites aliás, né, aquele pilar de treino mental. é, Mas a gente passa fases que está estudando mais, está trabalhando mais, dorme menos, criança pequena faz dormir mais menos, né? ansiedade, Mais ansiedade. A ansiedade é outro fator importante, né? Como as o pessoas são estresse. ansiosas hoje em dia. E eu brinco e falo e tento deixar isso bem claro, que o resultado da atividade física é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Uhum, A pessoa fala, eu estou há 3 meses e não é 3 meses, é uhum. um Um ano, ano. 1 ano e meio. Uhum, Aí o resultado vem para valer, uhum. né? E você tem que estar sempre, é ingrato também, porque você tem que estar Tá sempre se ouvindo, superando, né? Carol? Essa parte? A atividade física ela é um pouco ingrata e eu sempre falei Ah, isso, né? Porque você luta, luta, luta para ganhar. Relaxou um pouquinho, perde perde um mês. rápido. E depois dos 40, depois dos 45, depois dos 50, ele fica mais ingrato É o que a ainda, gente né? fala da história dessa reeducação, né? Nem a palavra dieta, nem a palavra de ter que ir para academia, enfim. É uma reeducação de vida. A gente entender que a partir de uma idade a gente tem que fornecer substratos, né? Para o nosso Uhum. corpo, para a gente manter bem, que aos 20 a gente não precisava se preocupar tanto, não que não seja importante, mas que você poderia passar batido. A partir de uma idade, você tem que fornecer saúde e promover, regar sua plantinha. Então, a atividade física ela é fundamental. A base é isso, atividade física e reeducação alimentar.
eu nem gosto nem muito dessa palavra dieta, mas a Sim. gente vê que ali a adesão, né? A gente tem que, agora é assim que vai funcionar a minha vida, né? E trazer muito essa ideia, né? De A que dieta quanta coisa nova. traz uma ideia de sofrimento temporário, né. É, "Ah, eu vou fazer dieta". Quanto? Não, e é reeducar a restritivo, também parece uma alimentação, e coisa restritiva, restritivo. né? E E na assim, verdade não. é importante que nada que é muito restritivo tenha adesão por muito tempo, Uhum, né. Então, essas dietas extremamente restritivas, a pessoa emagrece? Emagrece, às vezes até emagrece com um pouquinho de perda de massa branca, com um pouquinho de sarcopenia, mas emagrece. Mas não se mantém, não uhum, se mantém. O seu corpo vai fazer você ter fome, você vai comer, e a hora que e você já determina, né, vou fazer dieta, você pré-determina um tempo. A hora que sai dali, mas ganha tudo de novo mesmo, né, até hum, a mais, né, hum, até acaba ganhando um pouquinho mais. Então é realmente o que você falou, é a reeducação de vida, uhum. é reeducação alimentar, é atividade física, é priorizar o sono bem E dormido, tem um né, número de que seria o mínimo de, a gente já entendeu então que treino de força é é importante, a gente importante. entendeu o momento então do treino de força resistida, né? Então a história de eu aumentar, fazer banco de músculo, aumentar a produção de questões hormonais, questões bioquímicas metabólicas, como eu falei, a história da insulina. E a insulina tem um impacto na formação de hormonal feminina também, na produção de estrogênio principalmente. Eh, então, e a história do cardio? Tem um número Tem. padrão? Por exemplo, tem que Hoje fazer 3 de um, 2 do outro, ou não tem que ser todo dia? Como que não é? precisa ser todo dia. Hoje, em termos de promoção de saúde, fala-se em 150 a 200 minutos semana de Semanal. cardio, Uhum. tá, de cardio. Agora o treinamento de força vai muito de Do objetivo, tipo de de. idade, de patologia, né. Eu como ortopedista também, a gente associa muito a atividade não só a promoção de saúde, mas tratamento das patologias ortopédicas, prevenções de outras Prevenção. patologias, né. Então, eh, faz parte do nosso dia a dia as artroses, por exemplo, né, a incidência é muito alta de artrose em paciente acima de 60 anos. E o fortalecimento, por exemplo, artrose de joelho, fortalecimento de quadríceps é muito importante, tá. A gente vê protocolos que mudam, nos Estados Unidos, na Europa, Japão, mas número um, consenso mundial, fortalecimento de quadríceps. Hum. Então, você É, também é importante para tratamento de eu patologias, ia né. entrar nisso. Então, dentro do tratamento de patologias, existe também o traballo de realizar hipertrofias Sim, musculares, né? sim. É, tem algumas outras patologias que são importantes. Então, artrose, por exemplo, que Artrose, é comum. olha, uma questão de saúde pública mundial, e aí toca muito nas mulheres, né, porque a incidência é maior, a prevalência é maior em mulher, é a osteoporose, Uhum, né. A osteoporose é uma patologia silenciosa, uhum, é uma patologia que tem alta morbidade, tá. Existe um índice de mortalidade também alto associado à osteoporose. As uhum. fraturas de fêmur proximal são fraturas aí, existe um dado que um em cada 4 pacientes que, tiveram fratura do fêmur proximal morrem em até um ano depois da fratura. Entendam isso, meninas, né? Então a Entendam a importância prevenção disso. da osteoporose para a mulher, principalmente, é algo muito importante Uhum, e, na minha opinião, ele já começa antes da menopausa, uhum, uhum. né. Lógico que a menopausa é uma virada de chave na vida da mulher que muda muita coisa e a questão da osteoporose também tem que ser vista com bastante cuidado após a menopausa, mas a alimentação, a atividade física, o fortalecimento já entra na prevenção já antes, É. E antes. acho que esse momento da osteoporose é tão interessante. Acho que foi o primeiro momento há anos que eu vi a história da prescrição mesmo de um tipo de exercício especial para fortalecimento ósseo, né? O exercício com impacto, com força e tal. Eh, então, a ideia lá atrás, né, a gente tinha de que uma das primeiras coisas assim de trazer o exercício dentro da prescrição e um tipo especial de exercício. Hoje a gente tem uma amplitude maior, e a gente está colocando aqui para vocês.
Mas, mais uma vez, a gente parar e desconstruir esse conceito que ainda eu recebo todos os dias no consultório de eu tenho osteoporose, eu tenho que repor o cálcio. Não É. existe mais isso, tá? Não existe mais isso. Inclusive, a reposição do cálcio, ela é a última coisa que a gente tem que se preocupar, porque não é esse o problema é outro, né? E ali atrás é que a gente vai trabalhar. Existe uma questão hormonal, uma questão não só de hormônios estrogênio, por exemplo, mas também o hormônio D, e também a prática de exercício físico e alimentação, alimentos que tiram, né, que resgatam esse cálcio, e a deposição tira esse cálcio da corrente sanguínea para colocar dentro do osso. Para a gente fazer isso acontecer, precisa de tudo isso, né? E a fratura do fêmur, então, tem aumentado, proximal do A fêmur. longevidade tem aumentado, né, então a Uhum, fratura de fêmur, ela vai acompanhar a longevidade, né. uhum, A incidência é alta, agora que a gente está coordenando serviços de ortopedia, a gente vê, tem um hospital aqui de Campinas, 2, 3 fraturas de fêmur por semana, uhum. né. É uma incidência alta, Importante, né? e a gente vê comorbidade alta, a Uhum, gente tem aquele prazo que a gente diz que é o time ideal, que é operar em até 48 horas. Isso melhora muito a sobrevida, mas nem sempre é possível. Chega muito idoso, bem descompensado, desidratado, com as patologias de base fora de controle, que não tem condição clínica de operar. Aí precisa de uma compensação. Aí a morbidade, a mortalidade aumenta. aumenta, infelizmente. E a ideia, eu acho, quando a gente faz o consultório, né? Porque quando você está ali na emergência, não tem Ali rapidamente como acabou, né, fazer. cara? Ali tem que operar, tirar o Acabou. paciente da cama, pôr ele de pé, E o né, mais rápido o possível. mais rápido Mas no possível. consultório, 10 anos antes a gente olhar que esse pode ser o caminho, né? Então, Exatamente. ali atrás fala: olha, você está começando, o peso já não está legal, essa proporção já não está funcionando. Então, quando a gente fala isso, e é muito difícil para que vocês entendam, porque vocês não estão sentindo nada. Então, quando a gente passa uma prescrição de, olha, você tem que tomar essas 4 vitaminas, você tem que fazer essa reposição, você tem que fazer esse exercício físico, você tem que fazer. E a pessoa fala, mas eu tô ótima, não tô sentindo nada. Mas a doença é silenciosa e E a essa gente é difícil vocês entenderem, vocês ainda trazem muito esse conceito de que eu tenho que estar sentindo alguma coisa para eu poder fazer alguma coisa. E na verdade não é isso, né? A gente tem que prevenir, né? Ou a gente sabe aonde aquilo vai parar, né, Mar? exatamente. A gente quer evitar que chegue Chegar nesse nesse ponto ponto, que é tão né, difícil de você reconstruir, né? tão difícil. E aí só, assim, me veio na cabeça agora, né, até porque eu lembrei da minha avó, eh como existe o preconceito também com relação ao uso hormonal e como os médicos não sabem usar, né. Uhum. Mas eu tenho uma outra paciente que operou, e eu fiz isso com a minha avó já há muitos anos atrás, de uso de hormônio para ajudar nessa recuperação, ajudar no Levantar tempo na de cama. consolidação de fratura e ajudar a levantar da cama. Uhum. Eu E tô com 2, levanta, 3 né? casos recentes agora, de idosas que demoraram para operar, porque clinicamente não estavam bem, tá. Uhum. E elas estão retornando aqui no consultório, né, elas internam no hospital de urgência e precisa acompanhar o pós-operatório em algum lugar, e algumas, quando eu opero, vêm aqui. E aí eu chamo o filho de lado, a filha de lado, você tem que ter uma conversa, porque todo mundo está vestido de preconceitos, né, Uhum. e a gente conversa: "Ó, existe essa medicação, ela não é um veneno, ela tem um mau uso, principalmente no meio fitness, né, e infelizmente por alguns colegas também, mas ela é uma medicação que existe, e se ela é produzida na indústria farmacêutica é porque ela tem uma função. Então existe uma função, e a função é essa. Então Uhum. tem 3 pacientes que eu usei nandrolona, Uhum. porque o paciente vinha aqui já com 2, 3 meses, fratura consolidada e não saía da cadeira de rodas. E eu brigava, né, brigar assim, eu brigo num bom sentido do tipo, na próximo retorno é em pé, não quero Uhum. de cadeira de roda, eu não te atendo. Para estimular, né, pelo menos Uhum. vir com um Perdeu o medo andador, também um pouco, né? e aí Da divino, reabilitação. isso é muito legal, né, você sentir que impacta, que você muda a vida das pessoas. De vir a Uhum. filha, fez questão de vir aqui e falou: "Ó, minha mãe não veio porque ela está numa boa, mas doutor, obrigado. Você Uhum. mudou a vida dela, ela está andando". Quer Uhum. dizer, em uma aplicação, depois de 20 dias, o paciente passou a andar. Uhum.
Então, por que o preconceito se você pode mudar a E vida da sabe, pessoa, e né? às vezes a gente fala essa história da hipertrofia, as pessoas dessa questão hormonal, hipertrofia, É, enfim, músculo traz, mas na verdade a gente tem outros, né, tipos de, enfim, questões hormonais que você faz hipertrofia de várias coisas, você faz hipertrofia do sistema nervoso central, né, neurotransmissores, uhum, neurônios, que a gente sabe que mudam e que vão envelhecendo. Hipertrofia, enfim, não só a gente entender de questões de órgãos mesmo, não também só vinculado à parte muscular e à parte óssea, que é o que a gente está falando. sim. Então, eu acho que muito desconhecimento, eu acho que às vezes um pouco de jeito errado de uso mesmo, e Tem a muito, gente trazer infelizmente. para dentro de uma especialidade esses conceitos e a gente tirar, despir medos e entender que algumas situações são extremamente importantes mesmo que a gente tenha uso e utilize, Tem. né. A gente, por exemplo, mulher que opera ligamento cruzado, e hoje está tendo bastante com beach tênis, viu? Uhum, As mulheres gostaram do beach tênis, então está tendo uma incidência alta de uhum, lesão meniscal e ligamentar, de cruzado anterior. E a mulher, por característica dela, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de ganhar força. Ela atrofia mais no pós-operatório, e ela tem mais dificuldade de ganhar. E eu tenho uma paciente aqui, casa dos 40 anos, vê que ela está há meses dedicando. Ela está com uma dorzinha patelofemoral, que é aquela dor de condromalácia, justamente por não estar conseguindo ganhar quadríceps. E aí a gente chegou na conclusão que ela atingiu um limiar ali dentro da academia. Ela está se dedicando, está com o personal. A gente prescreveu uma dose super, super pequena de oxandrolona. A gente brinca que é um cheirinho, né? uhum, Resolveu o problema da pessoa. Voltou a jogar sem dor. uhum, Então, existem, não é para todo mundo, uhum. não é a todo momento, mas existem situações que a gente pode lançar mão com bom uso, com uso racional, baseado em evidência, baseado em trabalho científico, baseado em pesquisa, com bons resultados, né? Uhum. Outros pacientes que eu pego bastante aqui no consultório são pacientes de pós-operatório tardio de bariátrica. Não sei se você atende bastante esse tipo de paciente. Mulheres de bariátrica, sim. É, Mas e, pós-imediato não, mas não, enfim. pós-tardio, pós-tardio. E são pacientes engraçado assim, porque ele vem, doutor, eu tinha dor nas costas, dor no joelho. Uhum, Aí eu operei. Aí eu perdi 40, 50, 60, 70 quilos. Agora eu tô magro. Agora eu tenho dor no joelho e na coluna. uhum, Bom, a sua proporção peso corpóreo massa branca desbalanceou. A gente uhum, precisa trabalhar isso, né? uhum. É muito, muito, muito comum. Como a obesidade é uma doença também comportamental, né, cara? Então tem muito a ver com estilo de vida. Uhum. São pacientes que já têm por natureza, normalmente, a maioria das vezes, um certo preconceito com a Dificuldade. atividade, né? Então são pacientes que dão um pouquinho de trabalho para entender a necessidade. Para eles, a cabeça deles, perder o peso Tá tudo era o certo, e suficiente, né? não é. Mas Então ele a vai ver depois de proporção. um ano e meio da cirurgia, Uhum. começar a ter dor articular e dor Mais uma lombar. vez o banco de músculo, né, e músculo a Mais gente uma não. vez. Outra coisa também, um conceito que eu acho ótimo de se falar, né, o povo acha que usar hormônio dá músculo. Não, não é assim, Não tá. é. Você tem que ter é muito mais importante o Só, estímulo do que o uso de só o uso do hormônio medicações, não faz mais nada. para ver se Continua ele comendo cresce. porcaria, você vai ver o tamanho É, que fica, né? é, é. Engorda, Então é um outro engorda. conceito também que eu acho muito engraçado, que às vezes a gente dá aula, explica que não é assim que funciona e tal, e aí a pessoa no final da consulta fala: "Ah, então tá bom". Então, né, ela fala exatamente: "Ah, então eu vou usar É. e aí eu vou ficar musculosa". Não, não vai. Esses casos Ou que eu vou exemplifiquei, né? emagrecer, né, É, vou esses casos que eu emagrecer. exemplifiquei, eu acho que eles dão bem esse conceito. Eu costumo falar, e não é para todo mundo, É, mas o hormônio é a cereja do bolo. Ele é lógico. o a mais que está faltando. É, Mas a base como a gente falou, não né, é. primeiro que antes disso a gente tem estilo de vida, né? E na minha prática, eu faço isso. Quando a gente tem que repor para questões mesmo eh, de deficiências importantes ali, a climatério, menopausa, enfim, ou fases da vida, né? A mulher nem está nessa fase, mas ela está numa fase que ela tem um consumo muito grande ou uma hipofunção gonadal,
Então, quando a gente tem em determinados momentos que repor, eu falo, se a gente não tiver a base alicerçada, não rola, né? Então, a educação alimentar, porque a gente tem que entender que isso vai para uma via a depender do seu estilo de vida e ela vai para outra via a depender do seu estilo de vida. Então, a base alimentar e educação física, né, elas são o primeiro ponto ali da pirâmide. O segundo ponto, preparo do terreno biológico, que é a história, micronutrientes, cofatores de energia, oxidação, glicação, enfim, tudo isso você acaba olhando também para a gente entender se está efetivo o negócio ou não. E aí, por último, vem a cereja do bolo. Então, não é só uma questão simples assim, né, de entendimento. Esses exames são seriados, né, de Sim. observação quando você faz essa mudança corpórea, de perda de peso, ganho de massa, Sim. são exames a cada 3 meses, 3 o meses, ideal. 6 meses, depende o que está usando, como está usando, né? A bioimpedância é um norte legal que a gente segue também, entendeu? E entender que é um tratamento longo, porque é uma É uma mudança do mudança. estilo de vida, gente. Vamos parar com essas coisas E de outra, achar que o negócio é de 3 meses, hein? Pelo amor de Deus, ninguém é mais criança. e acho que outra, a gente está falando aqui muito voltado para a saúde da mulher, né? Que é a sua área. E acho que outra patologia que tem se tornado uma epidemia e que acomete em mais de 60% as mulheres, e o Brasil, infelizmente, é um país também com recorde dessa patologia, é a obesidade. Então, a mulherada precisa O Brasil, entender e se cuidar. você sabe mais. Se não me engano, é o quarto país no mundo em obesidade. Nós temos uma estimativa aí de 2030 de 30% da população estar obesa. Não é acima do peso, não, é obesa, 30%. Então, já é um problema de saúde pública com tendência a pior. Tendência a pior. E é uma outra patologia que ela flerta aí na ginecologia, Muito. na endocrinologia, Até na na ortopedia. psiquiatria, porque a gente tem mudanças Sim. bioquímicas hormonais com a obesidade que fazem você ficar E a depressiva, medicina do ansiosa. esporte é uma patologia, é uma especialidade que consegue ajudar muito, né? Então é aquilo que você falou lá no começo. Medicina do esporte não é para o atleta de alta performance, não é para o menino que está na base de um clube de futebol. É também. Para o triatleta, é também. Mas é para todo mundo. É para o obeso que precisa emagrecer e precisa de uma ajuda multidisciplinar. Eu fiz né? questão de falar isso, porque a hora que você fala, a hora que eu passo, né, algumas pacientes que estão saindo do nada e falam, você tem que passar num médico do esporte, ela já olha com aquela cara de pronto, eu vou ter que fazer alta performance, tá louco. É a mesma coisa quando você encaminha, às vezes, distúrbios discretos de ansiedade, de depressão para o psiquiatra. Parece que você tarde a pessoa, né, de uma situação e não é nada disso. Ou quando você manda a pessoa lá para o médico que faz reprodução humana, não necessariamente ela vai ter que fazer fertilização in vitro, ela só precisa otimizar a gravidez. Essa pessoa do psiquiatra, às vezes, só precisa de alguns ajustes, às vezes, de orientação, né? Enfim, a história da medicina do esporte, ela entra nisso, né? Entender que isso é o pilar básico. Então, toda pessoa deveria ter esse ajuste em algum momento da vida, de passar com um profissional assim e ter interligado. Eu falo, se você não gasta com saúde, você vai gastar com doença, né? Pagar o plano de saúde, pagar um bom hospital, bons exames, ótimo. E por que essa resistência em pagar uma academia, né? Em pagar um profissional? Quando eu falo assim, pegue um personal para que ele entenda o seu metabolismo e que ele comece a trabalhar com você o teu tipo de exercício. O pessoal faz uma cara de que parece que assim é um baita de um dinheiro que eu vou gastar. Eu falo, gente, não é, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que você vai promover isso? Ah, mas eu faço. Ah, mas eu tô fazendo já uma dieta que eu tirei o açúcar. Não é só isso. A gente já fez aqui, sei lá, uns 7 podcasts, pelo menos explicando tudo o que tem de novo e entender que não é só você pegar e mudar a sua dieta. Você precisa ter o controle de um profissional no assunto, porque muita coisa mudou. E você precisa ser reestudada, né, dentro de um conceito. Você vê, tem uma profissão que leva lá seus 4, 5 anos, depois eles fazem pós-graduação. Pós-graduação só em um órgão, intestino. Exatamente, que é o nutricionista, né?
E aí a pessoa acha, não, eu vou aqui cortar o açúcar aqui, eu já ajusto minha dieta e tá tudo E bem. tá Não tudo bem, tá, não né? tá. Não Eu tá. eu eu acho bem difícil isso e eu falo, o nosso trabalho ele tem todo o impacto, né, então às vezes, eu peço, falo: "Olha, você vai passar com a nutricionista", é claro que tem algumas que eu acabo gostando mais, porque eu vejo que estão extremamente atualizadas nesses conceitos todos, e aí a gente acaba fazendo um trabalho bem legal com a paciente, e aí elas: "Não, mas eu já faço". Eu falo: "Caramba, você tá bom". Aí eu tenho que É. pedir os exames dali 3 meses para ela ver que não mudou, e aí talvez ela comece a aceitar que ela precisa de Mas é a ajuda do nossa função, profissional. né, de Educar, educar, né? É a nossa função é, também, né? esperar o tempo da pessoa às vezes, Entender a né. dificuldade de cada um, ter esse É, feeling, né? Porque cada um realmente responde de uma maneira e tentar passar o melhor tratamento possível, adequando a necessidade dela e é, as restrições que ela tem, né? é. Mas é nossa função. Acho que a gente tem que saber entender e mostrar. Tem gente que é mais acessível, tem gente que é mais resistente, Uhum. tem gente que vai teimar e vai pagar o preço, né, cara? É, Vai vai pagar pagar o lá na preço. frente, E eu né? sinto muito também isso, não sei se você sente, por exemplo, você pega aquela pessoa que está sobrepeso, que está super relaxada com algumas questões, e ela joga, né, para o profissional de saúde, Sim, tipo, é você que tem que resolver a minha terceiriza, vida. né? É. E naquele momento, às vezes, sei lá, de uma baita de uma fratura, aquela pessoa obesa, e parece que se o negócio não dá certo, é meio que você que não É, resolveu, né? isso, é. E às vezes eu falo para as pacientes assim, sabe, Má? Muito cuidado, muito cuidado. Porque a gente acha que a medicina, as pessoas acham que assim, ah, vou tomar um remédio, deixa, eu vou tomar um remédio, eu tenho um remédio para aquilo. Eu tenho, aquela pessoa vai resolver. E não é bem assim. A medicina também tem suas limitações. Sim. Você tem o timing de agir. É o que eu falo, lá atrás é um tempo bom de agir, do que agir ali você já não tem muito o que fazer. Né? Então não vai confiando muito que se tem resolução para tudo, porque não é bem assim, não. É, e não é uma ciência exata, né? Isso que eu É, falo, não, não é igual para todo mundo. é, Então, é, não adianta achar que o resultado que dá para a maioria das pessoas com certeza vai dar para você, porque às uhum, vezes não é, né? é. Isso é o bonito, é o difícil da nossa profissão, né? Difícil. E se estudar, né? Eu falo para a pessoa se estudar e entender como que é o seu metabolismo, o Sim, seu jeito, o que te faz ficar menos cansada, mais animada. O que, fora isso, aí vem às vezes a oscilação hormonal. Então, às vezes a pessoa tá ali redondinha, já entendi que eu tenho que fazer atividade física assim, eu tô super bem, agora eu tô inteira até final do dia e tal. Aí vem ali climatério, menopausa, desestrutura tudo, fala, vamos ter que te reestudar, sim. vamos entender como que você vai se comportar agora, o que vai funcionar para você a partir de agora, e isso vai um tempo, vai 1 ano, vai 2 anos, até que você se alinhe nesse novo momento. Eu falo, essas fases de transformação hormonal, assim, na adolescência, né? E na menopausa, são fases de reestudo orgânico, porque tudo muda, né? Eu paro, eu coloco glândulas que vão começar a trabalhar, e lá atrás eu tiro glândulas que estavam É. trabalhando e desempenhando A gente vê funções, isso na né? mulher, a mulher ela tem os pontos, né? É, O homem é uma coisa mais constante. linear, constante. Então, ele vai perdendo a produção de testosterona, mas é alguma coisa mais gradual. Então, muitas vezes ele não tem esse, a partir daquele momento ficou ruim, né? Uhum, Ele nem uhum, percebe o quão ruim está ficando, porque é uma é. coisa gradativa que ele vai se adaptando. E às vezes, né, quando tem indicação ao repor, ele, putz, eu estava mal mesmo e E nem nem percebi, porque percebia, vai né? se adaptando, Como eu né? estava mal, como eu estava É. cansado, como eu estava prostrado. E realmente aí ele Tem, percebe. tem, Mas a mul- mulher é é, isso, né? A e tem mulher tem um mulheres ponto, né? assim também, né? De Eu virada. falo, antigamente era um conceito assim, espera lá e tá, chegar no fundo do poço, né? Depois É, de 1 ano pós-menopausa, com tudo lá embaixo, com todo um processo que já aconteceu há pelo menos 10 anos, aí você começava a pensar em reposição, e mesmo assim com um certo terrorismo para câncer. Hoje não, a gente entende que a hora que você começa a sentir. Só que como no climatério ela acaba também fazendo uma perda gradual, uhum, esse poder de adaptação as mulheres têm bastante também, né? De se adaptar a questões. Então, a hora que eu falo, e é tão subjetiva essa avaliação, porque assim, no climatério, porque o exame, a função hormonal ovariana, principalmente, ela é muito cíclica, né? Então, eu falo, vamos fazer um teste terapêutico? Vamos trabalhar essa reposição, não necessariamente hormonal, tá? Às vezes reposição de micronutrientes, cofatores, enfim.
e vamos ver como você se sente nesses próximos 2 meses. E Uhum. aí você me conta. Aí ela fala, caramba, ela volta e fala, caramba, eu acho que realmente, porque perde a referência, né? É, mas Porque eu é acho que isso é o tão legal da gradual. ginecologia, né? É, Porque você acompanha a mulher é, durante toda uma fases, vida, esse é o ideal, pelo menos, né? é, A gente não, né? A pessoa te procura por um determinado pontual. problema, É, né? A vocês não, vocês acompanham a saúde e a doença é, da mulher desde a adolescência é. até, Mas quem sabe agora a gente começa a mudar esses conceitos, né, Má? De a pessoa entender que ela tem que fazer promoção de saúde, né? sim. Ela tem que entender que ela tem que, enfim, fazer essa Mas prática. tem mudado. Eu As pessoas têm tenho se percebido conscientizado, tem também. resistência, mas se você for comparar há 10 anos atrás, 20, quase não existia essa Não. conversa, né? Uh-uh. É, você vê as gerações mais antigas, meu pai que está na casa dos 80, para ele, né, negócio de atividade é frescura, Uhum. né? Mas você pega o pessoal que está hoje batendo aí na casa dos 60, eles já têm outra visão. A gente vai na Uhum. academia, tem E tem bastante, muitos, né? é, Então você vê que as pessoas têm se conscientizado e têm da mudado, né? E necessidade. as É. pessoas têm ficado mais ativas por mais tempo também. Então precisa se cuidar mais, Uhum. né? E a nutrologia do esporte, ela traz o quê? Assim, dentro desse contexto? É só essa correção alimentar ou não? É reposição também. Também. Elas Aminoácidos, enfim, é a regeneração assim, dessas dores, né, musculares e para você não ter lesão. Como que ajuda a tanto nutrologia? a nutrologia, ela é uma especialidade que ela, inclusive os módulos, elas são muito similares com a medicina do esporte, tá? Então você tem muita coisa que caminha nos dois mundos, né? Mas é a especialidade de nutrologia que vai trazer promoção de saúde, tratamento de patologias Uhum, através da parte nutricional, uhum, né? Mas aí atrelada mais ao esporte, né? uhum. Então, é, Acho que a questão proteica, por exemplo, as mulheres têm normalmente alimentação hipoproteica. sim, Entender, às vezes, o tipo de proteína a depender da patologia de base que tem também, se é proteína vegetal, animal. Acho que tudo isso acaba sim, com o envolvendo, né? ritmo, hoje, né, a opção alimentar do paciente, então, tanto o nutricionista quanto o nutrólogo tem um trabalho ali, né, Uhum. veganismo, o vegetarianismo, então, eles têm que trabalhar isso, respeitar a posição do paciente, né, e Do que a trabalhar pessoa isso, come. as dificuldades que isso traz, né, mas é nesse campo que trabalha, Uhum, né. E a uhum, nutrologia do esporte entra muito também, aí sim também na preparação do atleta, né. uhum. Eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer um triatlo, um Ironman, como que vai ser Hidratação, a hidratação, a a alimentação mesmo, a mesmo. reserva proteica, a reserva energética para a prova, a reserva energética do meio para o fim da prova, como trabalhar a Nossa. desidratação, né? É, é, essas provas de endurance, elas são perigosas, assim, por conta de desidratação, por conta de perda de potássio, pode dar arritmia, distúrbios hidroeletrolíticos, então é importante trabalhar E isso. teve esse aumento, né, de atletas jovens, relacionados a esses infartos, né, A enfim. A gente gente, não sabe se é só disso, mas a gente percebeu, né, nesses últimos na anos. verdade, a gente tem percebido um Se tem a questão do aumento Covid, né, é, envolvido, enfim. das patologias tromboembólicas também, né? Uhum, Então, pacientes jovens, rígidos, que a gente ia fazer cirurgias simples de joelho, que nunca acontecia nada. A gente vê os pacientes com tromboses extensas de membro inferior, inclusive de ilíaca. Eu tenho um paciente de 22 anos com lesão ligamentar com trombose até de ilíaca interna. Precisou uhum, internar para fazer procedimento vascular. Então a gente vê que mudou. uhum, É da doença? uhum, É da vacina que muita gente fala? Não sei. Mas que uhum, mudou, mudou. uhum. Né? Aumentou. E, e a gente tem umas, percebe que também esses eventos de infarto, de AVC também aumentaram, né? Uhum, uhum. Mas acho que os anos aí vão mostrar para a gente o O que que vai aconteceu, ser. mas eu tenho trabalhado mais a prevenção em pós-operatório de membro inferior do que eu
trabalhava antes. Isso Eu que eu ia falar, mudei os minha protocolos conduta. vão mudando daí, né, a gente acaba tendo que colocar alguns Eu mudei. antiagregantes Eu ali, mudei enfim, sim, sabe. medicações que Eh, não utilizavam. lesões ligamentares, por exemplo, que às vezes tem que ficar um pouquinho mais Eu imobilizado, eu meia já entro com elástica, prevenção, viu. meia elástica acaba antes a gente não usava muito, agora acaba estendeu mais um pouquinho a Não tinha cirurgia, esse medo, mas hoje eu opero uma lesão ligamentar, membro inferior, joelho, né, eu já fico com medo, tá com dor na panturrilha, eu já e eu fico vi que, na verdade, estressado com isso, viu. a maioria das especialidades também. Ontem a gente estava no centro cirúrgico e aí sempre teve, né, a bota pneumática, que é o que faz Sim, ajudar nessas prevenções. E todas estavam utilizadas por outras especialidades. Então você percebe que assim todo mundo a já está preocupação é esperto. geral, né, É, preocupação é geral. em Eu geral. acho que, o Covid ele mudou todas as especialidades, né. Mudou. A gente fala que é outra medicina depois do Covid, e a gente só vai entender isso daqui uns anos, né, Uhum. porque a gente está no meio desse processo, a gente está no olho do furacão ainda. É. A gente vai entender isso daqui a um tempo. Eu acho que ele abriu muito, assim, uma visão, primeiro, na minha concepção, né, primeiro para essa parte, desse terreno biológico, assim, a gente entender que existem questões celulares, que têm que ser vistas, por isso que ele se comportava de uma forma em uns pacientes, em outros não. E o outro ponto, então acho que mudou a medicina isso, a gente ter um olhar mais importante para essas reposições. E o segundo ponto importante é a atenção para essas coisas autoimunes, porque a segunda fase da doença é uma fase o que mudou, que é o grande problema do Covid é que não era só viral, né? Era uma questão, a segunda fase da doença é uma fase que trabalha questões imunológicas. Então, eu acho que também trouxe à tona essas questões, né, autoimunes, enfim, que às vezes a gente diz, não é desmerecia, mas não era tão Sim, comum, não era né? E comum. agora a gente acaba trazendo muito, né? Que mais de bom? A gente falou tudo. Então falamos sobre medicina do esporte, falamos sobre Ortopedia. ortopedia, as doenças principais na mulher, Eu acho comprometimento, que aquilo que participa do nosso mundo em comum, do nosso né, mundo em comum. porque se for falar de cada uma, dá um podcast de cada uma dessas, né, É, de emagrecimento, de hipertrofia, de é, performance, de artrose, de osteoporose, cada tema desse dá para a gente esmiuçar e ficar horas, né. Mas acho que a ideia é a gente dar uma pincelada em cada uma dessas fazer patologias um geralzão ou dessas hoje. É, situações que tendem a trabalhar tanto no seu mundo quanto no meu, das nossas especialidades, né, perfeito, é. E aí, se vocês com também foco para a mulher, foco né. para mulheres. Se vocês sentirem necessidade de debater mais o assunto, ou se achar que é interessante a gente fazer um dentro dessas outras situações que colocamos, escrevam aqui para gente e a gente Vai ter, vai. o pessoal vai te perguntar muita coisa, né. Eh, por É, exemplo, importância de trabalho de assoalho pélvico para as gestantes, a gente nem super. falou disso, É. né, mas esse trabalho Gestante, que sabe que eu estava, quando você que estava pode falando ser isso, feito, já só te interrompendo é, mais uma vez, que já pode ser trabalhado não na gestação, mas quando a mulher, antes, eu quero, né, tá pensando em ter um filho, vamos trabalhar core, é, é. assoalho pélvico, né. E agora que você falou daquela paciente sedentária e tal, um momento importante que eu faço aqui, faço questão, né, na gestação não tem acordo, tem que fazer atividade física. E a mulher tem sido gestante cada vez mais velha, né. É, E isso muda também muda, bastante, muda né, a muda idade, mudou bastante. bastante. E aí é difícil, porque ela tá gestante, ela tá com uma mudança fisiológica, ela já era, por exemplo, sedentária e ela vai começar a atividade física. Qual? Ela já faz aquele ponto de interrogação, É. como que eu começo agora? Então esse é um momento interessante que aí eu falo, que na verdade você tem que ter um profissional individualizado para você nesse primeiro momento, entre outras Eu peculiaridades que a gosto gente muito passa. de, assim, só mulher obesa, mulher gestante, Uhum, que tem aversão à atividade, quer dizer, ela não gosta, então você vai ter resistência ali. uhum, Eu gosto muito de começar pela água, uhum. Muito seja uma bom. hidroginástica. É. Eu falo, pega um coletinho de hidroginástica, tem aí Uhum. em loja de material esportivo, vai na piscina do clube, na piscina do condomínio e anda.
Uhum. Anda dentro da piscina 2, 3 vezes na semana. Uhum. Para quem não estava fazendo nada, Já é já é um salto algo. gigantesco. É. Tudo bem, depois vai atingir um platô, vai parar, não vai evoluir, Uhum. mas ela já saiu do zero. Uhum. A gente já venceu a primeira barreira, a resistência. Depois a gente É, trabalha depois melhor vai isso, o né? melhor, Mas já e exatamente. outra, isso também acaba ajudando, né? Quem está muito parado há muito tempo, no começo responde super rápido, Uhum. entendeu? Então, às vezes, isso acaba sendo um Um estímulo. estímulo. Em contrapartida, atinge um platôzinho ali que também, para quem quer desanimar, É, é o que eu rapidinho gosto também para essa fase da gestante, o pilates, porque acaba fazendo também. normalmente com o fisioterapeuta ou com o educador físico, então ela acaba que necessariamente ela individualiza. Para começar, acho legal, mas não é só isso, porque eu falo, pilates vocês acabam fazendo no máximo 2 vezes por No semana e a gente máximo. precisa de pelo menos 4. O que eu gosto do Pilates é trabalho de core, É, tá? O que eu gosto muito do Pilates, resistência, trabalhar normalmente resistência. é feito com fisioterapeuta. É. Então, como no meu caso, a atividade, muitas vezes a gente indica baseado em alguma patologia, o fisioterapeuta tem um entendimento legal ali Uhum, do que trabalhar e como trabalhar, né? E ter o compromisso, cá. Porque uhum, assim, vou na academia, eu posso ir de manhã, à tarde, à noite. Ah, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é sexta. Quando você está no Pilates, você marcou um compromisso com um profissional que está lá te esperando. Então, uhum, de certa maneira, você acaba criando uma obrigação de, uhum, né? uhum, Para você não ir, você tem que ligar e desmarcar. Então, uhum. quer saber? Vou, vai. É. Então, também é uma atividade que, para algumas patologias, é fantástica, viu? Agora eu Ajuda vou muito. finalizar com uma pergunta muito Eita, interessante. agora é o medo. Sabe o que eu acho legal? Tem muitas pacientes que vêm aqui, né, e elas falam assim, eu falo: "Olha, você tem que fazer atividade agora é a hora da verdade, agora é a hora da verdade. Você tem que fazer atividade física". Dela: "Não, mas o meu ortopedista me falou que eu não posso fazer atividade física, porque eu estou com uma hérnia não sei das quantas e pá-pá-pá-pá-pá-pá". Aí eu falo: "O seu médico existe médico que restringe, contraindica atividade física? Pelo amor de Deus". Eu acho que existem fases, né, me É, complementa aí, uma pós-operatório imediato, situações muito à parte. Então eu falo, você pode, só que você tem que fazer uma atividade física voltada para esse tipo, a sua lesão vai te impedir determinados tipos de atividade física, mas não que você não possa fazer. E aí aqui também cabe essa questão do tem, médico do esporte. Mas tem. eu acho que elas usam muito essa história de, ai, meu ortopedista contraindicou a atividade física. Não posso. É, existem uns conceitos mais antigos, né, que o pessoal limitava mesmo, né, e aí é uma questão de formação, de não atualização, mas infelizmente existe mesmo colegas que privam o Uhum, paciente da atividade, né. Quem é meu paciente aí sabe, de fazer atividade, então ele está com uma determinada lesão, "Ah, doutor, eu preciso parar de ir na academia". Não, não vai parar. Nós vamos lá e vamos adequar seu treino. uhum, Não vai parar. Ah, porque eu acho que assim, se ele tem prazer na atividade, você vai tirar. Ele já está com uma lesão, quer dizer, já está frustrado uhum, ali porque não pode fazer o que gosta do jeito que quer e do jeito que gosta. Se você tirar tudo, a adesão é mais baixa. Então eu gosto de trabalhar isso, né? Pô, você gosta de treinar? Gosta. Então, pô, vamos lá. É, machucou o ombro? Senta na bicicletinha, faz meia horinha de bicicletinha, é, faz treino de perna mais sentado, sem peso livre. Então, e essa é uma coisa que eu gosto muito, né? Então vamos uhum. adequar o seu treino junto com o seu educador, quem monta a sua ficha, se é personal, se é o educador da academia mesmo, a sua necessidade, mas parar completamente é muito raro, Uhum, tá? Às uhum. vezes faz uma cirurgia plástica, tem que parar, Sim, né? claro, Né? aquelas A gente situações, também, que nem né? eu falei, pós-operatório São imediato, na grande pontuais e maioria das exceções, vezes, é. mas eu gosto muito de adequar a atividade à restrição que ele tem para determinada patologia. Uhum. E Então, eu até acho que algumas situações crônicas, assim, lesões crônicas, se eu não tiver fortalecimento muscular, eu vou só sim, piorar, eu vou só fazer aquela pessoa piorar, viver à base de remédio só para dor, piorar. né? Então eu tenho que ir em algum momento, ou algum tipo de exercício, ela tem que acontecer ali, É né? aí que é aí que essas especialidades, tanto ortopedia quanto a medicina do esporte, até a nutrologia do esporte também entram, né. Uhum. É adequar a atividade à necessidade da pessoa, a Daquela restrição que fase. ela tem, Uhum. mas eu acho que realmente esse negócio de
Eu fico maluco quando eu falo, mas fulano falou que não é para fazer nada. É. Você sabe que na gravidez tem também tem mitos, assim, que você não pode fazer atividade física no primeiro trimestre, enfim, e mas tem situações pontuais que você não pode mesmo, que você Sim, sem contraindica, dúvida, mas não de forma geral, de jeito nenhum, né? de jeito Não, nenhum. eu acho que É adequação, profissional de né? saúde e limitar a atividade física, a não ser que sejam essas situações especiais, não existe, né? Não Eu existe. acho que assim, a gente tem que. É aquela coisa, né, de cada um, de tratar individualmente cada um, né? Uhum. Você chegar e falar, não pode, é muito fácil. É, Você é nem mais fácil, entendeu, é. né, a necessidade dela, por que que ela quer, por que que ela não quer, Uhum. por que que. Mas o cara. Mas ele gosta de jogar tênis. Eu falo assim, eu vou fazer meu melhor para você voltar a jogar o seu tênis. Pode até Uhum. ser que um dia eu chegue e fale, olha, não dá mais, eu fiz Uhum. meu melhor e a gente não consegue. Uhum. Mas enquanto a gente tiver recurso e condição, eu vou lutar para que ele volte a fazer o que ele gosta, né? Uhum. É, eu tenho um paciente, já exemplificando isso, e como a gente tem um pouquinho de tempo de estrada, a gente sempre tem um exemplo prático, né? É. Esse paciente é um amigo meu do clube, Uhum. e ele tem uma lesão no ombro, que é uma lesão que dá para tratar cirurgicamente, não cirurgicamente, em atleta de alta performance. É um tipo de lesão labral, um tipo de lesão ligamentar que a gente opta mais por cirurgia. Nos pacientes recreativos e atletas de finais de semana, a gente trata conservador e vai super bem. Só que ele é um cara beirando os 50 anos que sempre jogou tênis muito bem. É Uhum. um cara que bate forte, bate rápido, e ele tem uma intensidade de jogo grande e ele tem um volume de jogo. Ele jogava 4, 5 vezes por semana. E Uhum. ele veio com essa lesão e ele realmente estava muito limitado para o saque, que eram os movimentos com elevação do braço, né? Para Uhum. o saque, para o smash. A gente falou, expus tudo isso, tem o cirúrgico, tem o não cirúrgico. Bom, você está beirando 50 anos, vamos tentar o não cirúrgico e ver como você responde, né? E ele, mas eu quero jogar tênis. Tudo bem, eu acho que Uhum. tênis é um esporte que tem uma longevidade alta mesmo, dá para jogar, 60, 70 anos, vamos te tratar. Foi para o fortalecimento, fez bonitinho, fez na própria academia do clube, fez o que a gente pediu. Ele é um cara dedicado, porque ele quer o resultado, né? E depois de 4, 5, 6 meses, eu acho, de tratamento, ele voltou a jogar e a gente chegou num número. Ele jogava 4, 5 vezes por semana. Hoje ele consegue jogar 2, no máximo 3, na intensidade que ele quer. Então, quer dizer, a gente não sabia onde ia chegar, a gente propôs. Ele comprou a ideia, a gente foi junto. E aí? Você está conseguindo jogar 2, 3 vezes sem dor? 2, 3 vezes eu jogo sem dor na intensidade que eu quero. Para jogar a quarta, eu já tenho que parar uns dias porque eu tenho dor. Isso te satisfaz? Porque esse foi o nosso limite. Ou Uhum. você quer operar e tentar chegar, que Na também não é quarta, certeza, né, cara? é. Não, eu estou feliz porque 2, 3 vezes por semana, então você mantém esses exercícios e ele está há anos aí jogando nessa frequência, jogando bem no ritmo que ele quer. Então ele atingiu. Quer dizer, eu podia lá atrás falar, essa lesão aí não joga mais tênis, vai para academia. Mas É. não, a gente trouxe o resultado. Individualiza, né. Exatamente, E é o que exatamente. falou, essa questão é o que você falou, né, saúde, eu gosto sempre de um disco que eu coloco, saúde tem a parte esportiva, nutricional e tem a Sim, parte mental, a pessoa tem que se sentir bem, feliz com é, aquilo que ela imagina se tirar esse grande prazer, né, da exatamente. pessoa, E ele você acaba com sabe, a saúde. exatamente. É, Então ele está feliz no tênis dele. E é, talvez um ou outro colega aí poderia ter falado, é, tênis é melhor não, senão você vai ter que operar. A gente conseguiu, né? acaba colocando medo Isso é uma coisa que até, a ortopedia tem evoluído cada mudado. vez mais nos tratamentos não cirúrgicos. Então Uhum. eu tenho falado, né, eu tenho falado em É. casa, a parte biológica, a ortopedia biológica é o futuro da A gente pode ortopedia, fazer um podcast depois que sobre isso, é tem a muita coisa legal, né. ortopedia regenerativa que a gente fala hoje em dia, né? A gente Uhum. tem também estudado um pouquinho disso, os tratamentos Energias. com energias, com células pluripotenciais, seja PRP, seja aspirado de medula óssea. O ácido hialurônico, que a gente aqui na clínica é uma realidade, faz Faz. muito e com resultado excelente, Gente, né?
Então, o tratamento não cirúrgico das patologias é o grande futuro aí da especialidade, Uhum. acredito eu, né. É muito legal a gente acompanhar essa mudança toda, Sim, né. E eu falei isso, né, a gente tem sede do novo, né, é muito naquela aula legal. que eu apresentei lá em São Paulo, né, o quanto mudou, assim, o quanto a consulta mudou de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, o quanto que você tem de volume hoje de, enfim, possibilidades tratativas diferentes e como isso também estimula a gente a poder É. oferecer, né, de uma forma mais fácil do que antes a gente não tinha opção, ou era aquilo, era aquilo. Agora você tem várias E eu opções fui lá para assistir sua aula, assisti a aula do dos outros dos colegas outros também, né, o colegas, né, farmacêutico, e como encaixa, né. Eu fui eh, conversar com eles farmacêutico, depois, nutricionista, a nutricionista que fez a parte de sistema nervoso central, né, eh, os anti-inflamatórios do sistema nervoso central, eh, a parte da farmacologia para farmacologia, emagrecimento. Eu falei: "Cara, tem tudo a ver, tudo, tudo a tudo. ver". E um precisa do outro Um para precisa poder do ter outro, exatamente. o resultado bonito final, Depois a gente né, até conversou aqui no consultório, né, não, eh, precisamos fazer alguma coisa em um conjunto, protocolo em porque conjunto, porque a gente exatamente. precisa. Nossa, sozinho não funciona. Imagina, eu falo que é o que você falou, o remédio é o menor. O É. remédio, a molécula, enfim, a substância, nem necessariamente o remédio, né, a classe. Mas ele é só a cereja do bolo mesmo, Sim, ele é a né. cereja do É, bolo. o Toda a restante base, né, que é a tem que estar bem parte do alicerçado. nosso processo, É. processo dos outros colegas das outras Uhum. áreas da saúde, né, É. da farmacologia, da É. nutrição, E que antes a gente acreditava, na verdade, que era isso, né, que tratamento é remédio, tratamento é remédio. Hoje a é, gente vê que claro que funciona muito bem, mas, pra você fazer manutenção e promoção dessa melhora, é né, a ao longo dos prevenção. anos, é isso tudo, né. Adorei, Marco. Maravilha. Demais. Acho que é isso, Qual o né, então próximo? a Pode gente marcar. vamos marcar o próximo. A gente vai nessas sugestões da mulherada aí. É, vamos ver o que elas Vamos pedem, ver o que elas né. pedem. A É. gente vem, Eu foi eu vou dar super uma eu acho que eu vou dar um spoiler do que elas vão pedir: hã, emagrecimento. legal. Tem tanta coisa nova, Tem, tem tanta olha coisa lá, nova, gente. gente. Tem Você tanta sabe gente que olha, fazendo errado por é, aí, o protocolo, e enchendo o paciente de remédio. eu vou falar uma coisa para você, eu não sabia das coisas que a gente conversou, que você me ensinou sobre Aham. emagrecimento. É, De atividade física, como mudou ultimamente o conceito de emagrecimento dentro da atividade física os e fenótipos da da obesidade, como obesidade. cada tratamento, tanto medicamentoso quanto físico, É, tem que ser baseado nesses fenótipos. Tem muita eu coisa acho que elas vão legal. querer que a gente fale sobre isso, vamos ver. Nossa, isso dá 2 podcasts. Se tiver pergunta e resposta, então a gente passa o dia, Passa né. o dia, exatamente, é mais E gostoso, é legal assim, né, você vê hoje foi super a gente veio no tranquilo. carro falando: "Vamos falar do quê? Não sei, vamos ver É, na hora". ninguém acredita Não? quando eu falo assim: "Ai, mas eu não falo com ele no dia de semana", a gente só se fala no Não, final de ontem, né, semana. eu estava com as Gente, a gente não combinou nada desse podcast, a gente não né. sabia, quer dizer, a gente tinha uma ideia, óbvio, do Sim, que ia falar, lógico. mas até ontem à noite ele me mandou um WhatsApp, porque eu estava operando É, eu estava com as ontem, crianças: "É, vamos jantar, né". "Vamos jantar, tal, o que que a gente vai falar amanhã?" Aí eu brincando com ele para deixar ele tenso, falei assim: "Ah, não sei, o que me der na cabeça, você se vira com a resposta", ele: "Tá, mas assim", e só, WhatsApp. É, E aí hoje, porque não dá tempo, não dá a vida tempo. é Mas tão é mais corrida, legal assim, é mais né. legal Acho que assim. fica mais E descontraído. podcast é para ser assim, é para Porque porque senão também você vem você faz ele mais formal, se você você faz fica mais formal e fica pensando, muito baseado em dados, estatística, e e fica acho que chato para também, quem está ouvindo não é é legal. chato. Acho que ele quer mais essa coisa Bate-papo, bate-papo. contar histórias de paciente, que foi o que você falou, Isso. trazer: "Ai, lembrei de tal coisa, lembrei da minha avó, É, lembrei", é isso que é o gostoso do podcast, eu pus a acho. veinha de pé, minha mãe não sabia, mas nós demos nandrolona para ela, pusemos ela para andar. Nem eu sabia. É, arrumamos Bonitinha, decadura bolinha Lulu. pra Lulu. E ela É. voltou a andar, Tá né. vendo? Belezinha. Muito bom, é isso. Obrigada, Valeu, gente. obrigado. Beijo, beijo.